Bom, pessoal, mais uma vez boa noite a todos. Já batemos um papo bom logo de início. E hoje, que nós vamos discutir algo, um assunto que para todos nós é importante. O que é interessante é que todos nós passemos a entender o porquê nós estamos seguindo a doutrina espírita. Por que o espiritismo? Porque nós escolhemos o espiritismo. O que é que o espiritismo tem nos dado de maneira a que possamos buscar nele uma fonte de libertação. Por que a fonte de libertação do espiritismo? Por que isso? Nós temos, desde jovens, como nascemos, ou ao longo de nossas vidas, perguntamos quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Aí eu vimos aquela história, olha, você tem que andar certo, para que você não vá para o inferno. Tem que andar certo para você ir para o céu. Morreu, acabou. Mas fica a dúvida, morreu, acabou. Porque qual o sentido da minha vida se morreu, acabou tudo? O que é que acontece comigo? Aí vem aquela retórica de sempre, ó, do pó viestes e para o pó retornarás. Ora, se eu vim do pó, eu vou ter que voltar de novo para o pó? E que adianta eu fazer as coisas? O que adianta eu fazer o bem? Para ir para o céu? Mas como é que vai ser o céu? Eu ficar lá dormindo eternamente até o juízo final? Porque as almas que são boas vai para o céu e fica dormindo lá até o juízo final. Mas que juízo final é esse? Até quando esse juízo final vai acontecer? Ou então, eu sou uma pessoa, se eu não fizer o bem, eu vou morrer, eu vou direto para o inferno. Mas será possível que não tem pena? Será possível que não tem respeito pelo outro? Será possível que eu vou morrer o tempo inteiro? Deus é tão justo, soberano. Será que Deus vai ser tão cruel que vai me deixar ficar no fogo do inferno, pegando o tempo inteiro, cheio de dor, cheio de problemas? Será que é isso? Então, temos que parar para analisar isso. O Espiritismo nos traz uma visão diferente da vida. O Espiritismo nos mostra que há uma tendência nossa de ir e voltar, que Deus é soberano e é justo. Ele nos dá a possibilidade de vida, do equilíbrio da vida. Nos dá a possibilidade de entender, ajudar uns aos outros através da caridade. E nos diz o seguinte, que ninguém vai morrer no fogo do inferno a vida inteira. Isso aí já é uma forma de libertação. Então, eu interiormente já vou me colocar numa condição melhor de vida. Olha, eu não vou ficar pegando fogo a vida inteira. Vou usar esse termo, perdoe a expressão, que é o mais simples. Eu vou ter uma certa salvação. Agora, eu preciso que seguir os caminhos ensinados pelo Mestre Jesus. Como ele diz, que ele é o caminho, é a verdade. Então, através dele, nós vamos conseguir entender essa condição da nossa vida. E o Espiritismo nos traz tudo isso a uma nova luz. Nos descortina esse sentimento de respeito, sentimento de vida. Então, por que ela é uma fonte libertadora? Porque ela nos dá a possibilidade de entendermos que a vida não termina aqui. A vida é continuidade. Nós estamos aqui numa escola. Eu tenho que saber, eu vou avançar a cada dia um grau nessa escola. Nós que não nascemos, vamos para onde? Hoje o pessoal fala creche, é da primeira infância. Aí vai, antigamente era o quê? Era o primário, pré-primário, infantil, pré-primário, primário, ginásio, segundo grau, por aí. Então, nós estamos nesse caminho, vencendo etapas. E quando vencermos essas etapas, vamos alcançar um patamar evolutivo. É isso que nós precisamos entender. Essa é a nossa vivência. O Espiritismo nos dá isso. Então, quando começam os desenvolvimentos da doutrina espírita, começa Kardec, não é, a compilar as informações trazidas pelos espíritos e nos traz suas belíssimas obras, o Livro dos Espíritos, a Gênesis. A Gênesis é um dos livros, um dos melhores livros de cada. Todos são excelentes. Mas a Gênesis nos dá uma visão muito ampla de quem somos e como somos criados. É um livro um pouco mais complexo, ele é muito científico, mas é bom a gente ler, pessoal. Vamos ler ele. Mesmo que demore, ligue para um, ligue para outro. Estou em dúvida aqui, vamos conversar, mas ele nos mostra isso. Então, quando a gente fala na questão do espiritismo, da força libertadora do espiritismo, precisamos olhar uma coisa. Eu peguei um texto, outra semana, estava lendo A Liberdade Conforme Jesus,
Jesus disse o seguinte: busque conhecer a verdade e a vivenciá-la no seu dia a dia. Isso Jesus falando com seus discípulos, falando com as pessoas em volta dos seus discípulos, as pessoas em volta dele. E ele dizia, e essa verdade assumida e vivida, falar de você um homem livre. Mas aí os discípulos perguntam a ele, os que estavam ouvindo Jesus, disse, nós nunca fomos escravos de ninguém, então seremos livres de quem? Olha a pergunta. Então Jesus diz, busque conhecer a verdade e a vivenciá-la no seu dia a dia. E esta verdade, assumida e vivida, falar de você um homem livre. Ou seja, uma pessoa livre. Então, pego, mas nós nunca fomos escravos. Quem vai ficar livre de quem? Então, o sentimento da materialidade, o sentimento da matéria, naquela época, como até hoje, ainda as pessoas se sentem escravas um do outro. Vemos isso. Observem vocês que, às vezes, uma pessoa mais simples, quando encontra a pessoa que, mais abastada, o exemplo, o cidadão comum, quando encontra o político, acha que aquele político é melhor do que ele. Ou aquela pessoa tem poder econômico melhor do que ele. Não é. Todos nós somos iguais. Os bens materiais são necessários à nossa sobrevivência. É isso que o Espiritismo nos mostra e nos liberta. Então, Jesus responde, né, a eles, se você erra ou comete pecado, é escravo do erro ou do pecado até que consiga a reparação. O que é que Jesus falava sobre isso? Então, ele não se referia à escravidão física dos homens, dos seres humanos, né, imposta por outros sobre outros, mas sim a escravidão pela consciência, em decorrer das suas faltas morais. Então, esse texto eu peguei, foi da equipe da redação do Momento Espírita, né? Que ele fala sobre, no capítulo 119 do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, da psicografia de Chico Xavier. E esse texto de Jesus, que eu transcrevi para vocês agora, falei, ele está no Evangelho de João, não é? Capítulo 8, versículo 32, no Evangelho de Lucas, 16, 14, 17. Então, quando nós paramos para avaliar isso, são textos que são referências na Bíblia, mas que a Bíblia traz para a gente um relato, mesmo alguns relatos escritos, depois de 100 anos, 200, 400 anos de Jesus, mas traz um ensinamento. Mas muitos desses ensinamentos, escritos de acordo com a época, mas eles são baseados na espiritualidade. Que eles, os nossos irmãos espirituais, eles passam para todos, passam para os profetas, a capacidade, certas informações e orientações. E os ensinamentos de Jesus ficaram gravados na memória, que na época o conhecimento era passado de forma oral, depois que foram escritos os documentos, né? Essas leituras, essas informações, muitas coisas que Jesus falava. Então, os próprios espíritos nos trazem isso, nos mostra essa visão. Então, o espiritismo, ele liberta, porque ele promove, nos dá o conhecimento, promove o conhecimento, a compreensão e a vivência da verdade. Mas a verdade é a consciência. Quando você comete erros com relação a outra pessoa, como é que fica essa consciência? Quando você comete erros que vai de encontro a todo o princípio ético, moral, social, como é que fica essa consciência? Ou vai de encontro aos ensinamentos que nós tivemos ao longo da nossa vida com relação a Deus, aos ensinamentos de Jesus, com relação ao outro. Então, compreender essas leis, as leis da natureza e do processo evolutivo espiritual, nos dá exatamente essa liberdade, a liberdade da ignorância, do não saber. Certa feita, o cidadão conversando comigo, falamos do processo reencarnatório. Ele tinha uma outra religião, ele era pastor de uma determinada religião, ele disse, mas, Walter, como é que eu não acredito em reencarnação? Morreu, acabou. A gente vai para o juízo final. Mas, Walter, como é? Aí ele dizendo isso. Mas depois, como é que pode a Terra, todo dia a Terra tem mais espírito, tem mais gente nascendo na Terra. Todo dia, cada ano, aparece mais gente nascendo na Terra. Aí eu perguntei a ele, só existe a Terra de planeta? Porque ele achava que quando a gente morresse e voltasse, ia continuar o mesmo número de pessoas aqui na Terra. Se na Terra tinha 1 milhão de pessoas, morria 100, voltava a 100 de novo e ficava o mesmo 1 milhão. Ele disse, mas pare para pensar. Deus criou o universo. Quantos planetas existem no universo? Será que Deus, com seu infinito de sabedoria, será que Deus criou um universo desse, só deu a vida aqui ao planeta Terra? E você, como é que você me responde isso?
Se existem tantas pessoas chegando aqui, porque há um outro processo. Há um processo de vinda de irmãos e espíritos de outros planetas para aprenderem a buscarem uma evolução aqui na Terra. Então é isso que aí ele então calou-se, não disse mais nada. Então são esses entendimentos que a doutrina espírita nos dá, nos ensina e nos liberta. Nos liberta dessa condição. Nos liberta dessa condição de quê? De ficarmos presos a esses princípios meramente materialistas. Então, precisamos entender esse ponto de vista da sociedade, esse ponto de vista do Espiritismo, que nos mostra como devemos vivenciar a nossa vida. Precisamos entender todo esse ponto de vista. Precisamos entender como vamos vivenciar isso. E ele nos liberta. O processo reencarnatório, quando chega a reencarnação, quando chega o processo reencarnatório, quando chegam as múltiplas relações sociais que nós temos, porque nós temos pessoas que nós gostamos e outras não. Pessoas que são desafetos e outras não. Então, tudo isso faz parte da linha. O Espiritismo ensina isso. Somos espíritos que viajamos ao longo da nossa existência, desde quando fomos criados livres e ignorantes. E o nosso aprendizado é no dia a dia. O nosso aprendizado faz parte da nossa linha evolutiva. Precisamos aprender isso. E quando olhamos para o outro, passamos nossos conhecimentos, porque eu sou um aprendiz. Eu estou conversando com um grupo, toda a equipe aqui, nós somos aprendiz. Cada um de nós aqui tem um conhecimento da doutrina. Tem um conhecimento de vida, e todo esse conhecimento é válido para que a gente possa transmitir para o outro dessa possibilidade. E o Espiritismo nos mostra isso, nos ensina. Os Espíritos vêm o tempo todo nos ensinando. Vêm nos mostrando o tempo inteiro essa possibilidade de vida. Então, o Espiritismo, quando Kardec codifica tudo isso, nos dá essa... Tem a ideia da libertação, nos dá essa libertação espiritual, né? Através da evolução do conhecimento. Então, à medida que você vai lendo, vai estudando, como o próprio Kardec fala, em obras póstumas, nós temos que nos instruirmos e educarmos. Instruirmos e educarmos. O tempo inteiro está buscando a instrução. Temos o tempo inteiro estar estudando, lendo. Então, o Espiritismo nos dá o conhecimento e a verdade. Mas a verdade não é aquela verdade construída pelo seu conceito ideológico, não é a sua verdade, mas a verdade universal. Que nós sabemos que podemos existir, vamos coexistir com o universo. Então, esse quadro de compreensão que o Espiritismo nos oferece, né? Essa relação da vida e morte. A morte é um estado transitório do espírito. A carne, o corpo físico, ele perece, mas o espírito vivifica. É como uma roupa que nós usamos. Essa roupa que nós estamos usando aqui agora, amanhã ela já não vai servir mais. Ela vai perder seu tempo de uso. E isso vamos entendendo. E vamos trocar de roupa. É assim o espírito com o corpo físico, com o corpo material. Então, o Espiritismo nos mostra exatamente isso. Nossas existências, nossas experiências passadas, tudo isso aí. Tudo isso dá dentro da doutrina espírita. E o processo reencarnatório. A reencarnação é um fantástico processo reencarnatório. A reencarnação é que nos dá essa possibilidade do aprendizado mais profundo, vivenciando em outros planetas, não é? Em outros mundos, mais adiantados, menos adiantados, de acordo também com o que nós aprendemos. Nós estamos passando agora por um processo de, no nosso planeta Terra, né? Um processo de mudanças. E a reencarnação nos dá essa condição, que é um processo de aprendizagem, que leva o espírito a compreender a sua existência. São as diversas experiências reencarnatórias. Então, nós estamos passando por um processo agora de mudanças no nosso planeta. Né? Essa transição planetária, transição da humanidade. Então, tudo isso aí nos impõe essa possibilidade, nos dá essa condição de entendermos. E começamos a perceber essa transição através dos vários conflitos que estão acontecendo. Olha só quantas pessoas estão com problemas de saúde gravíssimos. Essas lutas incessantes pelo poder, pela materialidade do mundo. Não é? Líderes que estão aí nesse mundo, brigando um com o outro, destruindo o outro. Aí o Espiritismo começa a nos mostrar o porquê estão acontecendo esses fatos. Por que ocorrem esses fatos?
por conta dos vários processos reencarnatórios de várias entidades espirituais que estão aqui, mas que não alcançaram ainda a sua libertação com relação à materialidade. Então, a doutrina espírita também valoriza o que é o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É você escolher o seu caminho, não é? E agora, você assume a sua responsabilidade. Você vai seguir o seu caminho, agora a responsabilidade é sua, dos seus atos, das suas atitudes, de todo o contexto universal. E aí, a partir desse momento do livre-arbítrio, você vai começar a compreender a importância da sua liberdade. Você se torna responsável pelas suas escolhas, suas ações, sempre vai buscar o quê? O bem e o progresso. Então, você precisa entender que toda ação gera uma reação. Se toda ação gera uma reação, se eu faço o bem, eu sempre vou ter o bem ao meu lado. Não é isso? Então, a superação do ego. O que é a superação do ego? O meu eu. Eu tenho que não só pensar em mim, eu tenho que pensar nas pessoas que estão à minha volta. Então, quando você começa a compreender, conhecer a verdade que o Espiritismo nos traz, basear nos ensinamentos dos nossos espíritos, nossos irmãos espirituais, ele nos dá essa libertação do ego. E também nos mostra a questão da responsabilidade. Porque à medida que você tem responsabilidade, você evolui. O Espiritismo ele começa a lhe mostrar, promover a consciência de que cada um é responsável pelos seus atos. O seu próprio, todo o nosso desenvolvimento é individual. Vivemos em uma coletividade. Precisamos um ajudar o outro. Mas o desenvolvimento é individual. As provas são individuais. Às vezes existem situações que são provas coletivas, de acordo com o que foi designado. Mas cada um daquele grupo coletivo, cada um tem uma prova para vencer dentro daquela coletividade, dentro daquele episódio que ele vivenciou dentro daquela coletividade. Então, isso que o Espiritismo nos mostra. A questão da mediunidade, por exemplo, que é a comunicação com os espíritos, não é? A mediunidade também nos dá essa possibilidade. Então, nos liberta de determinadas linhas de pensamento quando nós nos comunicamos com os espíritos através da mediunidade. Se não fosse a mediunidade, a evolução mediúnica nossa, como nós teríamos tantas informações fantásticas e maravilhosas diante do nosso contexto, diante de nossas vidas? Como seria de nós se não tivesse essa comunicação? Óbvio que nós estamos abertos, de acordo com nosso esclarecimento, vamos estar abertos, afeitos a recebermos comunicações de entidades, tantas entidades já em um patamar evolutivo, quanto aqueles que estão no patamar mediano, que precisam de ajuda, e aqueles que vêm exatamente tentar dissuadir você da sua evolução, do seu trabalho voltado para o bem. Então, quando o Kardec ele trabalha com a questão dos livros, o que ele faz? Ele buscou naturalizar o fenômeno espiritual. Mostrou que a espiritualidade é normal, um fenômeno natural. A comunicação com os irmãos desencarnados é normal. Ela é mediada pelos espíritas, tudo isso aí. Isso é natural, isso é normal. Porque nós fazemos parte também do universo como um todo e do plano espiritual, embora estejamos aqui passando um período de tempo. Não é? Então, a lei de causa e efeito, o Espiritismo nos mostra a lei de causa e efeito, como falei até anteriormente, né? Se você faz o bem, você vai construir o bem. Estenda a mão para aquele que precisa, abraça aquele que precisa. Um bom dia, um boa tarde, não faz mal a ninguém. Entendeu? Tudo isso é caridade. Todo o processo da caridade. Agora, a caridade, fazer a caridade, a prática da caridade, é um sentido mais profundo. É um dos pontos cruciais, básicos da doutrina. Então, você vai buscar ajuda ao próximo. É isso que é importante dentro do processo do Espiritismo, que nos dá essa virtude de compreendermos. Então, Kardec traz as mensagens espirituais através de seus livros. Então, tudo isso, o Espiritismo, ele nos traz, quando Kardec qualifica, é a mensagem do Espiritismo. Essa mensagem promoveu o conhecimento. Então, o Espiritismo trazido por Kardec, ele não apresenta, ele busca a libertação humana, a libertação do ser humano diante do processo espiritual. Não é? E é a partir daí que nós começamos a compreender a essência do universo, a essência de nós mesmos, quem somos nós. Não é? Então, quando ele começa com o livro dos Espíritos, né, que começa contando o Espiritismo através do livro dos Espíritos, depois vem a Gênesis, o Evangelho no Espiritismo, o livro dos Médicos, são livros fantásticos. Então, o Espiritismo nos dá isso. Eu estou falando um pouco sobre Kardec também, sobre os livros, que é importante que nós possamos ler. Né? Ler.
Ler bastante para que possamos compreender a nossa realidade quanto seres em um processo de evolutivo. Então, o Espiritismo também nos mostra, nos dá a compreensão de entendermos, né, da nossa liberdade e a nossa responsabilidade por tudo aquilo que foi criado. O que que Deus criou para a gente? Esse mundo. Nós temos responsabilidade com o meio natural, com os nossos animais, temos responsabilidade com as atitudes, o meio ambiente, que é a nossa casa, nós estamos destruindo o meio ambiente. Não é? Então, todos os espíritos possuem todas as virtudes, mas o livre-arbítrio que vai fazer com que ele desenvolva suas virtudes boas, ou não. Então, os espíritos, no modo imediato, os espíritos, logo que foi criar, colocar em determinados planetas, foi instintual. Mas, à medida que vai evoluindo, vai tendo, usando da razão. Não é? Como diz a fé baseada na razão. Precisamos ter fé baseada na razão. Não a fé apenas dizer, eu tenho fé e viver em cima do fanatismo construído pelas religiões humanas. Que o Espiritismo, muita gente fala, o Espiritismo é uma religião. Ora, Kardec sempre diz, se você falar na questão do Espiritismo, uma religião não é uma religião no sentido das outras religiões, porque não tem um líder. O Espiritismo não tem um líder. Não tem não tem médium principal. Não tem aquele indivíduo que você vai se reportar o tempo inteiro, ser só seu líder, não. Todos fazem parte de um grupo. É óbvio que na casa espírita, dentro da casa espírita, como é uma casa, precisa da organização administrativa terrena. Lógico que a gente elege um presidente, elege um diretor, uma pessoa da contabilidade, para você coordenar a casa material, não o lado espiritual. Então, todos ali têm o mesmo papel, desde a pessoa que tem um grau de mediunidade da psicografia, da questão do contato direto, o médium de recepção, tá? Então, o médium da clarividência, todos são iguais. Todos são iguais. Tá? Então, o que importa para a gente, né, se compreender o Espiritismo também é a ciência. O Espiritismo nos traz ciência. Todos os fenômenos espíritas são comprovados cientificamente. Nenhum deles não tem comprovação científica. Todos. Ainda alguns se estuda. Não é? Hoje, por exemplo, nós vemos que a medicina está o tempo todo se baseando na questão da experiência, né? De quase morte. Quando as pessoas entram em coma, o que é que elas veem, o que é que elas não veem de experiência. Olha, eu vi um túnel, eu vi outras pessoas à minha volta. Então, tudo isso aí, nós vamos entendendo o que é que o Espiritismo nos mostra, o que é que o Espiritismo nos traz. E isso nós precisamos entender, meus irmãos, como algo fantástico. Essa liberdade que nós precisamos. Nos expor, trazermos para dentro de nós, essa é a realidade do Espiritismo. Essa é a realidade que nós devemos entender o nosso mundo. Que mundo é esse? Que mundo é esse que nós estamos? Como devemos seguir ele? Então, tudo isso nós discutimos aqui. O Espiritismo nos ensina a seguir esse caminho. O Espiritismo nos ensina a seguir esse mundo, seguir o caminho do respeito de um para com o outro, o caminho de um para com o outro, resolvendo, ajudando. É essa que é a liberdade do Espiritismo. Se nós não tivéssemos Espiritismo, como é que estaríamos entendendo a nossa vida aqui? Estaríamos o tempo todo brigando um com o outro. Morreu, acabou. Então vou usufruir tudo que for de melhor para mim. Observem que mesmo ainda com esse conhecimento, que mesmo você não sendo espírita, as pessoas já sentem que a vida não termina só aqui. Existe outro patamar. Mas mesmo assim, a ganância, a usura ainda impera. Eu estava discutindo essa semana, conversando com uma pessoa, estavam conversando exatamente sobre a questão espiritual. Ela dizia que conheceu pessoas, que um senhor muito rico, que ele mandou fazer um caixão para ele, e nesse caixão ele botar várias gavetas. Aí, por que o senhor vai fazer gaveta no seu caixão? É para levar minhas coisas que eu tenho, meu dinheiro, minha carteira, meu ouro, minha corrente de ouro. Olhem, parem para pensar ainda hoje.
Sabíamos que lá atrás, no passado, os egípcios faziam isso, algumas civilizações. Os faraós morriam e enterravam tudo aquilo que eles tinham. Eles acreditavam na volta à vida. Eles já tinham a noção da questão da espiritualidade. Já tinham a noção, os egípcios, que nós íamos e voltávamos. Mas ainda de forma incipiente. Porque nós sabemos que o planeta Terra, nós fomos povoados por vários seres de vários outros planetas. Cada região do nosso planeta tem algumas civilizações diferentes. Embora a maioria nossa vieram de Capela. A maioria de nós vieram de Capela. Quem não leu ainda é muito interessante ler o livro Exilados de Capela. Livro muito bom, Exilados de Capela. E tem muito mais coisas que você vai desdobrar naquele livro. Tá? Então, vamos seguindo em frente disso aí. A criação o mundo. Então, tudo isso é interessante que nós olhamos. Tem um livro de Ezequiel na Bíblia que fala muito sobre isso, ainda em linguagens metafóricas. Alguns livros ainda, tem alguns livros também que foram descobertos agora, os documentos apócrifos, né, no Egito. Encontraram no trecho de Israel, traz muita coisa interessante, né, porque foram proibidos, muitos livros foram proibidos pela igreja por conta da questão política na época, dos interesses, que o interessante era você manter um povo ignorante para que eu pudesse dominar. Quanto mais ignorante é um povo, é mais fácil dominá-lo. Então, o Espiritismo nos mostra isso, nos liberta desse pensamento, de acreditarmos que alguém é superior a você. Como eu falei anteriormente, cada um de nós aqui tem um conhecimento. Cada um de nós tem um dom. Deus deu a cada um de nós, enquanto espíritos, um dom. E esse dom merece ser respeitado de cada um da gente aqui. Todos nós temos um dom. E esse dom é para ser usado da melhor maneira possível para com os outros que estão à nossa volta. É isso que nós temos que entender. E o Espiritismo nos ensina isso. E isso é liberdade. Quando você começa a entender, você se liberta das nuances, dos grilhões que nos prendem ao preconceito, ao egoísmo, à raiva, ao rancor. Observe como se faz o bem, como você fica alegre, feliz, satisfeito. Quando você estuda mais um pouco, começa a ler, por mais dificuldade que você esteja passando, você sente um alívio. Como dizia Chico Xavier, tudo passa, tudo passará. Não é fácil passar por dificuldades. Não é fácil. As dificuldades, muitas vezes, algumas delas são bastante íngremes. É uma estrada íngreme, árdua, cheia de pedregulhos e áreas extremamente inhospitais. Esses pedregulhos, as pedras jogadas no caminho, nós temos que aproveitar eles e fazer o alicerce para que possamos crescer e vencer essas dificuldades. Vamos encontrar no meio do caminho pessoas, seres que ainda não entenderam o que é evolução. E vão continuar querendo, muitas vezes, fazer com que você tropece no seu caminho. Mas tudo isso faz parte. Porque nós precisamos entender que nós viemos de outras encarnações. Viemos de outros lugares. Viemos de vidas passadas. O que foi que eu construí na minha vida anterior? O que é que eu fiz de bom? O que é que eu fiz de ruim? Só que eu não tenho que ficar dizendo, eu estou passando isso que eu tenho que pagar o que eu fiz. Não é que eu tenha que pagar. Eu tenho que aprender e a evoluir. Eu preciso aprender e entender que aquela dor, aquele sofrimento, é para que eu possa refletir sobre minha própria vida. E nós precisamos refletir a nossa própria vida. Cada passo que você der, cada palavra dada, é necessário refletir. Pensar antes de falar. O Espiritismo nos ensina isso. Nos dá essa possibilidade de vivenciarmos esse momento. Vivenciarmos e entendermos essa múltipla relação. Então, isso, a questão do Espiritismo, é essa ferramenta que nos dá essa condição de chegar à libertação do Espiritismo. Né?
Então, a ciência no espiritismo é fundamental, porque nós precisamos entender um pouco da filosofia, porque a ciência nos mostra o fenômeno, o espiritismo nos ensina isso. A ciência nos mostrando os fenômenos, como provar os fenômenos. A filosofia nos ensina a entender esses fenômenos. E aí tem outro ponto crucial, importantíssimo dentro da doutrina espírita, que nós chamamos das leis morais. Eu não uso muito o termo de religião, como Kardec dizia. Se você quiser falar da questão mais ou menos diz o seguinte: religião, espiritismo, religião, no sentido das outras religiões, não é. Mas se você quiser entender no sentido de fé, você pode até chamar de religião. Sentido de fé, de acreditar, de vendo a existência do universo, a existência de Deus, de um ser superior. Então, a ciência prova os fenômenos, nos mostra esses fenômenos. Não é? Quando nós entramos, começamos a entender a filosofia, analisar esses fenômenos, por que acontecem esses fenômenos, entender o sentido desses fenômenos. Por exemplo, a mediunidade é comprovada. É um fenômeno. Mas por que esse fenômeno? Vamos entender que esse fenômeno da mediunidade é para que nós possamos ter contato com o plano espiritual, para termos uma relação mais próxima com os nossos irmãos espirituais, para termos um avanço melhor com os nossos irmãos espirituais, para aprendermos com outras informações, mesmo com aqueles que não alcançaram um objetivo maior evolutivo. Porque todos eles vão nos trazer algo de diferente. Todos vão nos trazer algo de bom. Todos eles vamos aprender. Entendeu? Então, precisamos entender isto. Precisamos entender essa relação nossa com os nossos irmãos espirituais, com o aprendizado processo. E aí vem, quando chega a segunda parte do Livro dos Espíritos, vou até colocar isso, que nos dá uma forma melhor da gente entender, é a questão das leis morais. As leis morais, como nós falamos até antes um pouco, seu livre-arbítrio, de você escolher o que é melhor, o que é o bom, ele nos dá essa possibilidade de entender o nosso comportamento, o respeito pelo outro. Nos dá essa condição de entendermos e buscar, dentro dessas leis morais, a questão da evolução, do respeito para com o próximo. Entendeu? É isso que nós temos que entender. Isso que nós precisamos entender de desenvolver a nossa condição de vida diante do outro. Então, o Espiritismo também é uma ciência de observação, é uma doutrina filosófica. Né? Então, como falei, já coloquei para vocês, é necessário que nós tenhamos esse tripé. Entender, estudar o Espiritismo, entender o princípio filosófico dele e compreendermos e praticar as leis morais, para que possamos seguir adiante. Então, meus caros irmãos, é necessário cada um de nós entender. E é por isso que o Espiritismo nos liberta, mas é necessário estudar. Não podemos ficar o tempo... Hoje eu estou aqui, Raimundo Walter, está aqui batendo papo com um grupo. Nós estamos aqui conversando hoje. Amanhã pode ser Fidelis falando, o Alberto, Mário, qualquer pessoa aqui pode estar aqui falando com o grupo. Mas nós não podemos ficar presos ao que eu ou outros falar. Temos que pesquisar, temos que buscar. Só assim nós vamos nos libertar cada dia que passa mais. Nos libertar desses princípios fúteis da materialidade, desses princípios apenas que nós buscamos o medo, e podemos levantar, né, e falar com propriedade da existência da vida após a morte física. Podemos falar que nós estamos aqui aprendendo e evoluindo. Podemos olhar para dentro de nós e percebermos aonde foi que eu errei. Aonde eu posso melhorar. É isso que é a libertação. Não é fácil, não. Porque nós, quer queira que não, ainda somos egoístas em muitas situações. Alguns menos do que outros. Mas ainda trazendo dentro de nós ainda aquela questão. É meu, é nosso. A gente não partilha. Ou muitos, quando fazem pelo outro, saem dizendo, eu fiz para o fulano, aí espera ter o retorno.
Se você faz, faça por amor, não espere retorno de ninguém. Porque o mais importante de tudo é você ver alguém. Quantas pessoas precisam de uma ajuda? E quando bate na sua porta, você, às vezes, você nem pode dar uma ajuda material. Você sabe que tem momentos que você não tem como dar ajuda material. Mas só o fato de você acolher, conversar, você já está fazendo uma caridade. Sente aqui, vamos conversar. Até um copo de água que você dê. Embora muitos não aceitem só isso. Eu vim buscar algo, eu quero algo. Não. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Porque a caridade, ela não é feita só doando bens materiais. Outro dia eu estava ouvindo uma fala de Haroldo Dutra, eu achei interessantíssima. Ele dizendo o seguinte: você não veio para todo mundo. O que quer dizer com isso? Aquele velho ditado que nós temos: você não pode abraçar o mundo. Você veio para você. Quer dizer, quando você diz você veio para você vivenciar, você evoluir. Não quer dizer que você veio para ser só você, para você ser egoísta. Não, não é isso. Você tem o seu problema, você vai ter que abraçar o seu problema e seguir em frente com o seu problema. Nem todos os problemas você vai poder fazer ajudar. Nem todos os problemas você vai ajudar. Vai poder. Aqueles que você pode, você vai ajudar sim. Tenda. Para você não se sentir. Nós temos o hábito, estamos na alguns espíritas. Acho que eu tenho que fazer tudo, abraçar tudo. Eu tenho que estar na casa espírita fazendo palestra, dando sopa. Eu tenho que estar lá atendendo a mediúnica. Eu tenho que ir lá fazer um atendimento fraterno. Eu tenho que fazer tudo, porque não é isso. Não é isso. Você faz aquilo que estiver ao alcance naquele momento. Tá? Muitas vezes você, por exemplo, estou aqui falando hoje. Hoje a Adalberto falou comigo, hoje eu pude estar aqui. Mas às vezes você pode estar com outro compromisso, não pode estar naquele momento, naquele lugar. Você não vai se sentir culpado, não é? De repente, a Adalberto convida a gente para fazer o trabalho todos nós aqui, de repente, hoje, um exemplo, hoje ele não podia estar junto com a gente fazendo trabalho, nem podia abrir os trabalhos. Não podia abrir essa comunicação que nós temos aqui hoje. Não é por isso que nós vamos dizer que Adalberto vai ficar com a consciência pesada. Não é. Foi um momento que aconteceu de não poder abrir a sala, de não poder ter a nossa conversa de hoje. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer que um de vocês, ou eu, alguém não pode estar aqui no dia, por um motivo ou outro. Então nós não podemos nos cobrar, às vezes, por determinados momentos, se sentir culpado. Sabendo que muitas vezes podem ocorrer fatos, às vezes, no mundo social, no mundo terreno, que pode acontecer fatos que possam levar para outro lugar naquele instante, naquele momento. Nós não podemos nos culpar o tempo inteiro. Porque quando nós nos culpamos o tempo inteiro, há um atraso na nossa consciência. O importante é você fazer o certo. Buscar fazer o correto. Leiam mais, vamos estudar mais. Né? Mesmo em casa, sozinhos, dá para pegar um livro e ler. Para entendermos essa libertação da doutrina espírita. Outro dia eu fiz uma palestra sobre a questão 477 e 478 dos Espíritos, falando sobre a questão da expulsão dos espíritos, do exorcismo, tudo isso aí. Duas questões pequenas, simples de respostas. Eu fui procurar mais, fui buscar mais. Meu amigo, pessoal, o que eu achei de informações da própria doutrina espírita. Duas questões pequenas. Mas, quando você pesquisa, você vai buscar, você encontra, mesmo que você já tenha um conhecimento. Eu sempre digo, eu estou falando aqui hoje sobre a questão libertadora do espiritismo. Se vocês forem buscar, vocês vão achar mais coisas ainda. Porque num bate-papo desse, você não consegue estourar tudo, mas se traz uma média. Então, é por isso que o espiritismo nos liberta. Sabe por quê? Porque nós vamos correr, vou usar o termo popular, me perdoe a expressão, correr atrás de aprender. E quanto mais nós aprendemos, vamos evoluir. E quanto mais aprendemos, não é isso? Quer falar, Fidelis?
Você falar alguma Não, coisa? não, Ah, não. ok. Então, se cada um de nós aprendermos e pudermos partilhar esse conhecimento com o outro, é tão bom, né? E mesmo que você não esteja correto, você pode ajudar o outro. O outro pode lhe ajudar, pode trazer a nova informação. Então, e aí, o que acontece? Kardec, por exemplo, ele nunca fala, como eu falei antes, nunca fala espiritismo como religião. Nunca cita espiritismo como religião. Ele fala só problemas morais, né? A questão das leis morais, da questão do espiritismo. Então, precisamos entender esse princípio e nos libertar das ogruras da nossa materialidade. Entendeu? E nós precisamos entender todo esse processo da vida, entendeu? Da vida e buscar essa libertação. Uma libertação que nos dá essa possibilidade da evolução. E dá essa condição a nós mesmos de entender a nossa própria existência. E essa nossa existência vai nos proporcionar exatamente uma vida melhor, uma vida proporcional ao que nós somos. É tão bom, rapaz. Ele fala, me perdoa a expressão, a gente se empolga um pouco, sai um pouquinho da nossa fala didática, não é? Mas o Espiritismo, ele nos dá essa possibilidade de conversarmos com todo mundo numa mesma linguagem, né? Uma linguagem mais aberta. Porque não adianta você ficar falando do Espiritismo e usar linguagens o tempo inteiro, só técnica. Não. A linguagem técnica é na hora que nós estamos dentro de um estudo, uma sala de estudo. Mas numa palestra dessa, nós precisamos conversar abertamente. Né? Então, o Espiritismo, por que o Espiritismo liberta também? Ele tudo foi trabalhar dentro de dados. Foram dados compilados, juntados dados, os dados foram coletados, e nada que nós aprendemos no Espiritismo foi nada à toa. Não foi nada à toa. Foi todo trabalhado, ensinado, estudado, avaliado. Por isso que é a doutrina libertadora. Que ela tem embasamento técnico, teórico, filosófico profundo. E nos dá exatamente essa certeza do que os espíritos nos passam, do que o espiritismo não passa. Porque tudo aquilo que o espiritismo nos passa já passou pelo crivo dos espíritos e pelo crivo da ciência. Os livros de Kardec são fantásticos. Então, o espiritismo, na sua essência, é isso. São dados analisados, dados consolidados, dados estudados, não é? E com bases científicas, com bases sólidas do conhecimento. Então, tudo isso, toda essa análise que Kardec fez na época, armazenou, né? Fez os processamentos da linha doutrinária, né? Ele pega, depois que ele pegou todas as informações iniciais, depois das pesquisas, começa lá atrás com as mesas girantes. Então, o que é que ele faz? Não vou fazer por assim dizer. É como nós vemos hoje, por exemplo, as redes sociais. Todo dia mandam uma mensagem para a gente. Aí pessoas não leem, não pesquisam, já vão passando. E isso causa um caos social. Foi o que Kardec fez com o Espiritismo. E vieram as primeiras informações. Por que ele foi escolhido? Ele era um cientista, era um professor. Ele usava da razão. Ele passou a analisar todas as linhas de pensamentos filosóficas, todos os fenômenos Kardec passou a estudar, todos os fenômenos Kardec analisou, compilou, juntou esses dados e nos deu a base. É por isso que o Espiritismo é a doutrina libertadora, porque está tudo organizado. E é baseado em quê? Nos ensinamentos de Jesus. Os Espíritos, nenhum deles trazem nada fora do que Jesus nos ensinou. Nada. E Jesus já havia dito, falando da Boa Nova. A Boa Nova. Então, o Espiritismo, através da metodologia científica, de toda a linha, ele compreendeu, né, as relações entre os espíritos, que são permeadas pela conduta moral, aquela que Jesus já tinha ensinado, e não pelas religiões. Olhem bem, o Espiritismo é um método científico, através do método científico, ele compreende que as múltiplas relações entre os espíritos são permeadas pela conduta moral.
E Jesus já vem ensinando isso para a gente. A gente vem nos ensinando. Como ele dizia, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Isso é conduta moral. Quando você passa a amar o próximo como a você mesmo, você começa a ter a percepção que nós somos iguais. Então, o Espiritismo, ele traz, né, ele circula em todas as sociedades. As orientais, as ocidentais, e vem para todas as etnias, todas as linhas de pensamentos. Ele surge para unir. Ele vem para unir. Ele não veio para ser mais uma nova religião que desune. Observem, quando as pessoas começam a ficar muito presas a determinadas linhas de pensamentos filosóficos, religiosos, as pessoas brigam entre si, ficam inimigas. Brigam porque a minha religião é melhor do que a sua. Quantas religiões têm surgido? Quantas igrejas têm surgido ao longo do tempo? Porque são ideias divergentes. Nós temos que ter também muito cuidado também com as nossas casas espíritas. Só existe uma linha de pensamento. Só existe uma linha de pensamento. Não existem. Eu não tenho que seguir todas as casas, tem que ter a mesma linha de pensamento doutrinária, baseado no livro de Kardec. Eu não tenho que criar ideias personificadas minhas dentro de uma casa espírita. O que eu estou conversando com vocês aqui agora, estou falando dentro daquilo que está dentro dos livros dos espíritos. Dentro daquilo que a gente lê, estuda. Eu não tenho que falar, não, porque eu acho. Não, não é que eu acho. Eu tenho que entender o que está ali. Ali é a base. Eu posso buscar algo novo para melhorar. Sim, pesquisando, buscando, entendendo. Mas eu não posso. Então, a doutrina espírita, ela é libertadora nesse sentido. O livre-arbítrio, nos dá essa questão do livre-arbítrio, as escolhas, as questões das leis morais. Então, meus caros irmãos, precisamos entender isso da doutrina espírita. Não é? Então, o espiritismo, ele é mais profundo. Ele é bem profundo. Então, precisamos entender que essa liberdade, essa libertação que o Espiritismo nos propicia é a nossa salvaguarda para a nossa evolução. Ela é a salvaguarda, ela nos dá exatamente a condição de que possamos seguir em frente, avançarmos e alcançar um patamar de entendimento. E o Espiritismo nos dá a possibilidade de entendermos a nossa criação, entendermos com mais profundidade Deus, entendermos os ensinamentos do Mestre Jesus. Já estamos chegando aqui perto do nosso finalzinho aqui, que é do horário, não é? Por causa do tempo, não é isso, Adalberto? Com certeza, mas se tiver mais alguns assuntos aí, pode prosseguir. 5 minutos mais. Tranquilo, está muito bom. Ok, então. Alguém tem alguma coisa para falar? Quer discutir alguma coisa agora? Então, vou dar um fechamento aqui rápido, para que nós possamos entender, não é? Pronto. Então, todos nós sonhamos com a liberdade total, não é? A liberdade plena, a liberdade total, que eu posso fazer tudo. Mas que liberdade é essa? Mas para alcançar essa liberdade, precisamos caminhar, lutar para conquistar ela. Porque nós ainda somos presos à ignorância, à cupidez, e ainda por conta das limitações morais. Então, o Espiritismo está nos mostrando exatamente que nós precisamos disto, de mudarmos. São diversos pontos que precisamos adotar. Precisamos usar para combater essa ignorância, essa nossa estupidez, nossa ignorância ainda. Então, por isso que precisamos estudar. No dia que nós estudamos, vamos ampliar a nossa visão da vida, do universo, do mundo como um todo. Não é isso? Então, o aperfeiçoamento moral dentro do Espiritismo é muito importante. Né? Respeito ao outro, respeito a natureza, ao meio ambiente, estudando as leis morais. E isso nos dá liberdade. Então, essa liberdade nossa diante do Espiritismo, diante da vida, é baseada no Espiritismo. É baseado no que os irmãos nos ensinam. Então, meus caros companheiros, companheiras, caros irmãos, vamos buscar exatamente mais. Quanto mais estudamos, mais nos libertamos, mais aprendemos. Então, o nosso aperfeiçoamento moral também nos liberta. Ele faz com o combate das imperfeições e a prática das virtudes. Precisamos praticar nossas virtudes. Então, os nossos sentimentos, nossa forma de pensar, tem que ser extremamente livres.
mas livre no sentido de combater o egoísmo, livre no sentido de combatermos a maldade, né? Livre de combatermos as mentiras. Precisamos viver o livre-arbítrio no sentido evolutivo. Então, o estudo vai ampliar nossa visão do mundo, ampliar nossa visão de vida, do universo. E assim, nos fazer com que possamos alcançar a nossa plenitude, alcançar a nossa evolução. Evolução material, que vamos aprender materialmente, e o mais importante, a evolução do espírito. Então, no mundo espiritual, a liberdade não é limitada. Os espíritos mais elevados, eles gozam de uma liberdade muito mais ainda, muito mais ampla. Eles transitam em várias regiões superiores. Os pouco adiantados só podem transitar livremente nas regiões mais inferiores. Né? Então, a liberdade vai depender de quê? Da evolução espiritual. E o Espiritismo nos propicia isso aqui na Terra. Por isso nós estamos aqui na Terra. Para estudarmos, para aprendermos, para podermos seguir em frente na nossa linha de pensamento evolutivo, no nosso comportamento evolutivo, dentro das leis morais estabelecidas pelo Pai Maior e que Jesus nos trouxe, nos ensinou. Estou aberto aqui a perguntas. Alguém quer falar alguma coisa? Adalberto, contigo. Pois é, isso são esclarecimentos que vai nos fazendo enxergar a caminhada de maneira diferente. Então, quando a gente sente uma dor, o corpo está avisando que naquele ponto ali tem alguma deficiência. Então, ali a gente vai buscar as orientações para curar aquela dor. Assim, em todo sentido, quando uma pessoa nos responde mal, é testando para ver o nosso grau evolutivo. Se a gente se cala, às vezes muitas pessoas acham que a gente é covarde, é besta, é tal, mas é que a consciência chegou naquele momento e disse, olha, silencie. Deixa o momento ruim passar e depois esclareça a criatura. Isso. Então, são aprendizados vários que é um ajudando o outro. Não tem como, ninguém sabe mais do que ninguém. E a gente tem que aproveitar as oportunidades. Isso. Então, muito obrigado por esse momento de luz. Fidelis, quer falar alguma coisa aí, Fidelis? Ó? Vamos ver, Fidelis. Oi. Raimundo, boa noite. A palavra é muito boa. Você deu uma aula hoje sobre espiritismo, falou tudo que a gente está lendo, né? Você falou sobre reencarnação, livre-arbítrio, mediunidade, fazer sempre o bem, fazer sempre a caridade. Falou na fé raciocinada, né? Que a gente não tem que ter a fé cega, que muita gente fica com aquela fé cega e acha que os santos, que vai fazer tudo, que Deus vai fazer tudo. Na verdade, Deus só faz ajudar. Faça por ti que eu te ajudarei. Se você ficar de braço cruzado, você não vai ter nada, né? Isso. Respeito ao próximo, que a gente tem que ter respeitar mesmo a qualquer um. Deixa eu ver aqui, as leis morais também, que a gente está estudando no livro do Espírito, né? A liberdade e responsabilidade para a gente ter liberdade. Muita gente confunde, né? A liberdade sem ter responsabilidade. A gente tem que ter liberdade, tem que fazer o que quiser, mas também responder pelos nossos atos, né? Isso. Foi muito boa, Raimundo. Você deu uma aula hoje, parabéns. É isso mesmo. Muito bom. Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado, Fidelis. De nada. Isso. Boa noite, meus irmãos de caminhada. Boa noite. Então, o Espiritismo, ele tem lógica, ele tem resposta, ele tem exatas, né? Porque nesse mundo que nós vivemos, essa diferença tem que ter uma causa. E muitas vezes, quando nós entramos, nós escolhemos o Espiritismo, né, como uma filosofia de vida, religião,
a gente tem as respostas que muitas vezes a gente vê e a gente fala, meu Deus, por que isso? Deus é ruim, Deus não existe. Por que que um sofre tanto e o outro não? O outro, e a gente vê as diferenças, né? E o Espiritismo, ele tem essa explicação, e essa explicação é que eu sempre procurei. Né? Essa explicação, eu nunca me encaixei em religião nenhuma por ver essa diferença que nós estamos aqui no planeta Terra, e eu falava, isso não tem lógica. Então, através do Espiritismo, ele nos esclarece não tudo, porque a gente ainda tem muitas perguntas, nem às vezes não encontra a resposta, mas ele nos esclarece muito, né? Sabemos por que estamos aqui, sabemos que o que nós plantar nós vamos colher, né? Porque isso é muito importante, porque às vezes a gente faz certas coisas e a gente fala, aí não tem nada, né? E hoje a gente sabemos que a gente vem de reencarnações, né? Mas não é por isso também que a gente vai falar, não, hoje eu nessa reencarnação faço errado, na outra eu arrumo. Nada disso, gente. A gente tem que procurar melhorar nessa reencarnação, tanto para o nosso benefício, como para o benefício das pessoas que estão ao nosso redor, e ser o espelho, sim. Nós espíritas, nós temos o dever de ser, né? Não vou falar diferente, mas nós temos que, sabe, ter alguma coisa a mais nas nossas palavras, nos nossos atos, sabe? E até no nosso silêncio também, que muitas vezes é que nem Alberto falou, Adalberto, né? A gente fica quieto, fala, é trouxa, isso e aquilo. E muitas vezes a sabedoria está naquele silêncio, né? E aquele silêncio que muitas vezes também ele, ele acalma, né? Ele não provoca discussões, desentendimento. Então o Espiritismo ele nos esclarece, né? No nosso dia a dia. E se nós repararmos, todos os dias são dias diferentes. As pessoas passam pela nossa vida e nós, como espírita, nós temos sim que pelo menos dar o bom dia, um sorriso e às vezes um aperto de mão. E se puder, dar um abraço, coração Isso. no coração. É isso que eu acho que nós, como os espíritas, temos sim que fazer a diferença, sim. É isso, gente. É isso aí, disse, com certeza. Né? Isso, um dos fatos mais importantes da vida da gente é olharmos o outro. Olharmos sempre o que pudermos fazer para ajudar o outro, iremos fazer. Um abraço, um aperto de mão, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, isso é muito importante. Às vezes você salva vidas de pessoas só com uma palavra. Isso é muito Muitas vezes importante. escutar também, né, o nosso irmão, que às vezes Isso, as pessoas chegam e falam coisas assim que a gente fala, oh meu Deus, quanta abobrinha, né? Mas aquilo para ele é tão importante e isso. nós, como assim, a gente tem assim um conhecimento, a gente fala aquilo não é importante para mim, não tá falando abobrinha, mas para ele é muito importante. Então nós como assim, espírita, nós temos que entender. E muitas vezes escutar coisas que a gente fala, a gente mesmo, como espírita, a gente fala, tá me enchendo aqui, isso aí não tem nem noção. Então, eu acho que essa é a diferença que nós temos que ter, e muitas vezes na escuta e no silêncio também. É isso, Correto. gente. Alberto, contigo aí. Silenciaram e Alberto, Boa Erlândia. noite, boa noite. Aproveitando um pouco aí, primeiro parabenizar a senhora Raimundo, muito boa as colocações, o aprendizado, né? Obrigado. Que espiritismo é que nem você falou, né? Para mim mesmo, o espiritismo foi e é e continua sendo uma transformação, porque hoje para eu estar onde eu estou no Espiritismo, estudando, seguindo essa doutrina, eu passei por várias situações. Eu digo sempre que eu dei uma volta ao mundo, e onde eu me encontrei, hoje me sinto realmente uma pessoa realizada. Mas para isso, temos que ter atitudes também, né? Buscar, que nem você aí falou, não ficar só ouvindo um só, achando que é o dono da verdade, mas sim correr atrás, buscar, pesquisar, para se libertar também, né, das mazelas das outras reencarnações. E como a nossa irmã disse, citou aí,
o acolher, o acolhimento, principalmente nesse mês que estamos vivendo, nesse mês que se diz, né, o mês do suicida, e precisamos muito, não só porque somos espíritas, mas em qualquer outras pessoas precisam acolher, precisa ouvir, parar para ouvir o próximo, dar uma mão amiga, ou um bom dia, uma boa tarde, como foi dito aí, está sempre ao lado, porque o momento que paramos para ouvir, você está libertando o seu próximo de alguma coisa. Eu, hoje mesmo, hoje, a doutrinária do centro que eu participo, dia de hoje, começa às 7 horas. Aí, no meio da doutrinária, recebi uma ligação. Aí eu não ia atender, mas insistiu tanto. Aí eu falei, eu vou. Aquilo me dizia, né? Atenda. Eu atendi, mas vou usar aí a palavra que a disse usou, na verdade, é como se fosse, né, um alerta para a gente, porque falou tantas coisas, tanta bobagem, para a gente que está olhando, ouvindo assim, né? Para eles é uma maravilha, porque pelo menos a pessoa disse, ó, eu tenho alguém que me ouve, mesmo eu falando essas coisas, mas eu sei, eu posso ter certeza que eu não estou sozinha, não estou sozinho, tem alguém que me ouve. Depois que analisar, eu falei essas coisas, e será que fulana gostou? Não é o questionar depois, mas sim um momento. Aí eu perguntei, vem cá, você está em casa? Está em casa no trabalho? Não estou em casa, cheguei aqui, estou sozinho, me sentindo tão só. E o momento que a gente para ouvir uma pessoa dessa, você já livra aquela pessoa de alguma coisa, de sair Isso. de casa, de ir para um bar, encher uma cara, ou de fazer coisas que não convém, né? E é muito importante, principalmente esse mês, é muito importante, não só esse mês, mas todo o tempo, né? Estar sempre atentos, ouvindo, acolhendo a cada irmão, independente ou não da religião a que segue, que seja espírita, que seja católica, de Umbanda, seja de quem for. Mas no momento que estamos vivendo hoje, esse acolhimento faz muito a diferença. Só isso mesmo. Ok, então. Obrigado, Erlândia. Dalberto, você que comanda. Parabéns, Raimundo. Muito obrigado. Excelente reflexão. Louvável, viu? Muito Muito boa obrigado. mesmo. Deus que te abençoe, ilumina todos. Amém. 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 Que assim seja todos nós, né? Muito obrigado, Darcy. Teve mais outra pessoa que levantou a mão, mas ela não prestei atenção, não. Tem mais alguém para fazer algum comentário? Mas não tem, para Raimundo fazer a prece final. Ok. Quero agradecer a todos pela presença de vocês, que é uma responsabilidade muito grande trazermos alguns conhecimentos que nós vamos aprender no nosso dia a dia. Mas, acima de tudo, gosto de agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esse instante que nós estamos aqui juntos, estudando, trocando experiências, um para com o outro. Vos agradecemos, Senhor, por este momento, aos nossos irmãos de luz, nossos irmãos, nossos mentores espirituais que nos trazem juntos, para que possamos conversar e trazer essa luz do Espiritismo, esse aprendizado fantástico que nos dá a possibilidade de entendermos a nossa própria existência. Assim sendo, Senhor, Mestre Jesus, vos agradecemos. Vos agradecemos por esse momento. E eu vou falar aqui Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, um espírito também evoluído, que nos dá a possibilidade de entendermos o lado mais materno da existência espiritual, o lado mais amoroso que se traz, que é o lado materno.
Assim sendo, vos agradecemos aos nossos irmãos espirituais que conosco estão trabalhando. E a todos vocês, que Deus dê uma boa noite, muita luz e muita paz. Que assim seja.